Boa tarde, meu nome é Vanessa Eduarda e eu vou estar apresentando o trabalho de arte juntamente com Raniel e João Victor. E a nossa obra foi inspirada na série de arte Crianças de Açúcar de 1996. E a gente pegou essa ideia e pensou no contexto mais histórico do Brasil, o Brasil cafeeiro. E a gente pegou o Francisco de Melo Palheta para ser a pessoa representada por causa desse contexto e como ele se encaixa nisso. A gente vai relacionar essa série de artes de Vicky Muniz, o café e a arte. A nossa obra vai ser um retrato uma impressão do Francisco de Melo Palheta e a gente vai colocar o café por cima. O cultivo no Brasil e outras expedições. As primeiras mudas foram plantadas por Palheta na província do Pará. O clima da região norte não permitiu uma grande exposição comercial, mas a cultura expandiu para o Maranhão, Bahia e em seguida para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde o café encontrou o solo ideal e desencadeou o grande período econômico do século XIX. Além de sua ligação com o café, Francisco de Melo Palheta é considerado um dos grandes bandeirantes da Amazônia. Em 1722, ele liderou uma importante expedição exploratória pelo rio Madeira, navegando até as florestas do atual Peru, ajudando a consolidar a presença portuguesa na região norte. Raízes do café no Brasil. O cultivo de café no Brasil teve início no século XVIII. Mas apenas no século seguinte a produção foi grande o bastante para torná-lo o principal produto da economia do país. O café foi o principal produto de exportação da economia brasileira durante o século XIX e o início do século XX, garantindo as diversas necessárias para a sustentação do Império do Brasil e também da República Velha. As raízes do café no Brasil foram plantadas no século XVIII, quando as mudas das plantas foram cultivadas pela primeira vez, que se tem a notícia por Francisco de Melo Palheta, em 1727, no Pará. A partir daí, o café foi difundido timidamente no litoral brasileiro, rumo ao sul, até chegar na região do Rio de Janeiro, por volta de 1760. Francisco de Melo Palheta, militar, capitão-tenente da Guarda-Costa e desbravador brasileiro nascido em Vigia, província do Grão-Pará, conhecido por trazer o café para o Brasil, foi um funcionário brasileiro a serviço de Portugal. Ocupou o cargo de sargento-mor no Pará. Comandou uma expedição ao Rio Madeira em 1722 e alcançou a foz do Mármore e seguiu seu curso até atingir a aldeia de Santa Cruz de Cajajuvas, sede de uma missão jesuítica no Peru. Em nova expedição, 1727, subiu o Oiapoque para verificar a existência de marcos fronteiriços e prosseguiu viagem até Cayena, na Guiana Francesa, onde recebeu clandestinamente da esposa do governador francês Cláudio de Orvilliers um punhado de café, cuja exportação era proibido pela França, e mais 5 mudas. Trouxe-os para o Brasil e fez a primeira plantação em suas terras, no município da Vigia, Pará, onde chegou a possuir mais de 1.000 pés. O cultivo do café havia sido introduzido na Guiana Holandesa, em 1714, e na Jamaica, 1918, expandindo-se, a partir de então, pelas regiões tropicais da América do Sul. Conta-se que começaram a chegar a Portugal pequenas partidas de café do norte do Brasil, em 1731, e que, 3 anos depois, em 1734, entraram no porto de Lisboa 3.000 arrobas remetidas pela Companhia Geral do Maranhão e Grão-Pará, numa época em que ainda era pequeno o consumo do café em Portugal. A missão clandestina e a lenda do buquê. Em 1727, atuando como sargento-mor, Palheta foi enviado pelo governador do Maranhão e Grão-Pará, João da Maia Gama, à Guiana Francesa. O pretexto oficial era mediar uma disputa de fronteiras, mas a missão secreta, dada pela coroa portuguesa, era contrabandear o café. Na época, os franceses protegiam o grão rigorosamente e proibiam a exportação de mudas.
A produção do café no Brasil expandiu-se a partir da Baixada Fluminense e do Vale do Rio Paraíba, que atravessava as províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo. A cafeicultura no Brasil beneficiou-se de estruturas escravistas do país, sendo incorporada ao sistema plantátil, caracterizada basicamente pela monocultura voltada para a exportação à mão de obra escrava e o cultivo de grandes latifúndios. Nessa região do Brasil, a produção cafeira beneficiou-se do clima e do solo propício ao seu desenvolvimento. O fato de ser rota de transporte de mercadorias entre Rio de Janeiro e as zonas de mineração contribuiu também para a adoção da lavoura cafeira, já que parte das terras estavam desmatadas, facilitando inicialmente a introdução das rochas de café e beneficiou o escoamento da produção através das estradas existentes. Nós começamos imprimindo uma imagem de palheta para a realização da nossa arte. Na primeira parte do nosso trabalho, a gente vai passar cola na impressão do Francisco Melo Palheta. A segunda parte vai ser colocar café usando um pincel. Esse foi o resultado e a gente também fez um outro, só que com a impressão maior.